O programa está maravilhoso até as 2h30 e a gente ainda começa com um tema importante falando sobre a nossa saúde. Quero aproveitar para mandar um beijo pro Paulinho que está sofrendo com as pedras nos rins, né, Paulinho? Estamos aqui na torcida por você, tá bom? Boa recuperação. E de fato, gente, no inverno os casos de pedra nos rins aumenta bastante, porque a gente acaba bebendo menos água. Por isso que eu sempre lembro aqui, bebe água, bebe água. É disciplina também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ia falar das Nações Unidas, segundo a Organização Mundial da Saúde, pedra nos rins é um caso muito comum, sendo mais de 150 mil casos por ano no Brasil. E aí a gente precisa entender, né? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o urologista, pesquisador, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro correspondente da American Urological Association, Dr. Flávio Izuka. Seja muito bem-vindo, doutor, uma alegria te receber. Receba o meu abraço, te convido para sentar aqui. E eu sento desse lado. Isso aqui tem a ver com a nossa pauta de hoje? Tem tudo a ver. Então, deixa eu ver. Já vou até ficar aqui em pé que eu quero entender melhor. Nesse pratinho, o que a gente está vendo? Parece sementinha. Não é, são pedras. Pedras de pacientes que eu operei. Ah, essas pedras que estavam no rim, é isso? Isso. Essas pedrinhas pequenininhas que fazem o povo uivar de dor? Que provoca uma das piores dores da medicina. Então, muita gente tem curiosidade, né? Nunca viu uma pedra de perto. Então, eu trouxe para você entender. E, geralmente, as pedras que dão cólica renal, elas têm 4, 5, 6 milímetros de diâmetro, exatamente como eu trouxe aqui. Olha isso. Elas param no canal, né, entre o rim e a bexiga, chamado ureter, e provoca a tão famosa crise de cólica renal. E eu trouxe 2 equipamentos que a gente usa hoje no dia a dia, que serve para buscar a pedra dentro do rim do paciente. Isso sem corte, sem furo na barriga, e a gente consegue fazer isso em poucos minutos, com toda a segurança, e o paciente recebe alta precoce. Porque isso aqui entra dentro do corpo do homem ou da mulher? Exatamente. Como é que é isso? Vou mostrar para você. Então, esse equipamento, chamado ureterorenoscópio flexível, vocês podem ver que ele é flexível e ele é articulado na ponta, né? Então, veja, eu consigo navegar dentro do corpo do paciente. Ah, então entra essa pontinha e ali é como se fosse um joystick de videogame. Aqui tem um sistema óptico, eu coloco uma câmera, eu assisto a cirurgia no meu monitor do centro cirúrgico. E isso entra pela via urinária natural, ou seja, pela uretra do homem ou da mulher. Obviamente ele é anestesiado, anestesia geral ou aquela raquianestesia, ele não vai sentir dor nenhuma. E justamente por entrar pela via urinária natural, é uma cirurgia chamada minimamente invasiva, que tem uma recuperação muito rápida. Essa é a grande vantagem do tratamento moderno para pedras nos rins. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, aí tem essa pontinha, vamos lá, e você tá lá no rim, aí você chegou a essas pedrinhas, como é que você faz para tirar através Ótima desse pergunta. equipamento? Então, você pode perceber que nós temos aqui vários acessos em paralelo, além do sistema óptico. E na extremidade, as pessoas não vão poder enxergar, mas se você olhar de perto, tem pequenos orifícios. Através desses orifícios eu consigo entrar com instrumentos, seja uma fibra de laser, então com o laser eu consigo pulverizar a pedra. Às vezes eu trato pedras enormes dentro do rim, pedras de 2, 3 centímetros. E com o laser eu consigo fazer com que elas fiquem desse tamanho. Pequenininhas. E eu consigo limpar e tirar elas pelo canal do ureter e busco dentro do rim. Eu também consigo entrar com catéteres especiais chamados de cestas, né? Ou dórmia. E eles servem para justamente capturar as pedras dentro do rim. Então a gente faz tudo isso a nível miniaturizado, dentro do corpo do paciente, e eu consigo limpar o rim. Isso aqui mudou a história da medicina, porque antigamente era muito mais comum que a pessoa fizesse aquele bombardeio, que é uma máquina chamada máquina de litotripsia extracorpórea que bombardeia o rim com ondas de choque. Mas essa tecnologia chamada ureteroscopia flexível mudou a minha especialidade e hoje eu diria que é muito mais fácil, seguro de tratar uma pedra do rim com esse equipamento do que fazer o bombardeio. Porque qual a desvantagem do bombardeio? Você não tira a pedra, você simplesmente transforma uma pedra grande numa pedra pequena. E a pessoa às vezes tem que beber muita água e tentar expelir a pedra. E nesse processo de tentar expelir,
ele pode ter crises de cólica renal. Porque é aí que vem aquela dor absurda. Porque é quando a pedra enrosca no canal e entope a via urinária que você vai ter o quê? A crise de cólica renal. Agora, eu estou entendendo que isso, então, é uma modernidade e não é todo mundo que usa ainda? Eu diria que a maioria dos hospitais modernos de ponta usam esse equipamento, tá? E os equipamentos de bombardeio de litotripsia corpórea estão migrando para o serviço público, porque tem menor custo. Tá? Mas hospitais modernos, todos hoje fazem muito desse procedimento. Não, eu fico torcendo para que esse equipamento também migre para o serviço público, porque também merece essa tecnologia, esse conforto e essa segurança, né? Ah, nosso SUS precisa de um cuidado, um olhar, um investimento maior. Como você bem falou, cólica renal é uma das maiores razões de internação hoje em todos os hospitais. Né? Eu atendo num dos hospitais particulares de São Paulo, um dos maiores renomes. E o que acontece? É muito comum você atender e internar 2 a 3 pacientes por dia no hospital. Né? Fora que o número de pacientes que acabam passando com cólica renal num hospital de grande porte chega a ser 10 vezes maior. Então você vai atender 20 a 30 pacientes, mas apenas 10% dos que procuram o hospital acabam precisando de uma intervenção e uma internação cirúrgica. Ok. Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre a pedra em si, as causas, né, o tratamento e como é que a gente pode fazer a prevenção de tudo isso. Eu queria primeiro dar um alerta para as pessoas que estão assistindo esse programa, que aliás é um programa muito importante porque traz informação de boa qualidade, é que cólica renal, pedra nos rins, não faz pandemia, não respeita a pandemia. Não respeita a pandemia. Não faz quarentena. Não faz quarentena, né? Exatamente. Pode acontecer aí, no meio da quarentena. Exatamente. Muita gente está em casa com medo de se expor, evitando o hospital. Então, uma pessoa que está com pedra no rim e que toma medicação forte e evita a todo custo ir para o hospital, pode cursar com a perda do seu rim. Uau, isso é muito Esse é um sério, recado gente. que eu tenho que dar para as pessoas que estão assistindo o programa, que elas precisam ir para o hospital. E alguns hospitais, como o que eu trabalho, por exemplo, eles evitam internação de pacientes com Covid. Existem alguns hospitais em São Paulo que são limpos, que não internam pacientes com Covid. Né? Porque o hospital que eu trabalho hoje é uma das maiores maternidades de São Paulo. Então, eles tentam proteger as mães grávidas, evitando que qualquer paciente com Covid interne. Então, falando sobre o que você perguntou, no inverno, realmente as pessoas bebem menos água e não beber muita água é uma das razões de você ter pedra no rim. Mas não é só isso. A gente sabe que hábitos de alimentação errados, como ingerir muito sal, muito alimento industrializado, muito alimento congelado, né? E alguns alimentos em especial, né? Falando, por exemplo, do chocolate, alimentos que não às vezes estão associados à pedra nos rins, provocam pedra nos rins, tá? Agora, tem alguma característica genética também nessas causas? Muito, é muito frequente. Porque, por exemplo, tem gente que come bastante sal, que come chocolate, que come congelados e nunca teve uma pedra no rim. Sim. Agora, você vê com muita frequência pessoas onde o pai, o irmão, o filho, todo mundo na família tem pedra no rim, porque tem uma característica genética por trás. E são essas pessoas que têm familiares com pedra nos rins que devem procurar o urologista antes de ter a cólica renal e não esperar a cólica renal acontecer para fazer um exame de check-up. Hoje todo mundo deveria fazer um check-up. Porque dá para prevenir? Dá para prevenir, sim. Hoje é uma coisa que os pacientes deveriam pedir para os especialistas é fazer o quê? Uma investigação metabólica para litíase, para pedra nos rins. Tá? Através de exames como urina de 24 horas, você consegue rastrear uma pessoa que às vezes tem pequenas pedras que talvez ele consiga até expelir naturalmente. Mas existem hoje uma série de medicamentos, eu diria até suplementos, né? Como o citrato, que você pode passar para algumas pessoas, que pode impedir a formação de novas pedras e também impedir o crescimento das pedras que ele tem. E com isso, gradualmente, a pessoa vai ficando livre do problema. E muitas pessoas não sabem que isso é possível. Puxa, um exame simples, um exame de urina,
de urina. Consegue detectar, então, a possibilidade de você ter essas pedras e já começar um tratamento que, pelo preventivo. visto, é simples o tratamento. Porque a maioria das pessoas acabam descobrindo que tem pedra no rim depois de uma cólica renal. Mas se você que está assistindo, por exemplo, tem um irmão, um pai, algum parente próximo, uma mãe que tem pedra nos rins, existe uma grande chance de você também ser portador. Né? E não existe só essa situação. A gente sabe que pessoas que fizeram cirurgia bariátrica de redução de estômago, eles têm um aumento do risco de ter pedra nos rins de 400%. Aumenta muito a chance de ter. Pessoas que sofreram um acidente, ficaram acamadas por um tempo longo. Né? Pessoas que tiveram oscilação de peso, que emagreceram abruptamente, também têm esse problema. Quantas pessoas também não têm problema de ácido úrico alto, né? Porque a gente sabe que o ácido úrico, que dá o problema da gota, dores na junta dos pés, também tem um alto risco de ter pedra nos rins. Então, existem várias situações que acabam fazendo que ele tenha esse episódio terrível de cólica renal, que a medicina classifica como talvez a pior dor que existe na medicina, inclusive maior do que uma dor de parto. A dor de parto ainda tem uma coisa boa. A gente sente a dor, primeiro que depois a gente esquece e recebe aquele presente gostoso no colo, e isso não tem preço. Doutor, eu vou chamar a participação da turma também, a gente vai continuar, tem algumas questões também que eu quero saber, mas vou deixar quem está em casa participar através das perguntas do WhatsApp. Você que já tem uma pergunta, 11 9 50 45 18 40. É um médico maravilhoso, especialista em urologia, trata as pedras nos rins, que é o assunto de hoje, especialista em infecção urinária. Enfim, a gente está aprendendo bastante e eu quero aprender ainda mais. Eu falei de infecção urinária porque eu quero te perguntar, existe relação de pedra nos rins com infecção urinária? É uma ótima pergunta. Existe sim. A gente tem as duas situações. A situação onde a pessoa tem uma pedra que resolveu migrar do rim e resolveu sair do rim. E quando ela entope o canal, existe um risco de você ter infecção depois da obstrução, depois da cólica renal. Isso acontece em mais ou menos 70, 80, 90% dos casos depois que a cólica renal tem mais de 20 dias de duração. Então, todo paciente que está com cólica renal e começa a ter febre, isso pode ser uma complicação, um desdobramento de uma infecção que se sobrepõe a uma cólica renal. E nós temos a outra situação, onde o paciente tem uma infecção urinária crônica, até a gente estava conversando agora há pouco, que muitas mulheres têm problemas de infecções de repetição. Existe uma bactéria que produz uma enzima chamada urease e que, se não for devidamente tratada, ela pode produzir pedra dentro do rim. E uma pedra muito especial, chamado cálculo coraliforme, porque ela é grande, normalmente não dá uma dor típica de cólica renal e pode atingir o tamanho do rim. Ele pode ocupar todo miolo, toda a parte interna do rim, ficar como se fosse um molde de gesso que você faz, fica moldando a parte interna do rim. Curiosidade, qual é o nome dessa bactéria? Tem várias, assim, geralmente é proteus, mas tem a Escherichia coli, várias bactérias. Que podem causar esse problema. Exatamente. E forma um tipo especial de pedra chamado estruvita, que geralmente são pedras muito grandes, que tem 5, 10 centímetros de diâmetro, ou seja, pedras do tamanho do rim, e que, se não devidamente tratados, podem levar à perda do rim. Então, você tem as duas situações, onde a pedra traz infecção e a infecção que traz a pedra. Ok, não é bem uma bactéria, né? É um artista plástico aí. Faz uma pedra lapidada ainda, porque desse tamanho do rim E molda absurda, a luz do né? rim. Deve ser uma dor absurda. Bom, vamos para as perguntas? Vamos. Tenho algumas já aqui na tela. Vamos lá, primeira pergunta, vamos acompanhar, aí você presta atenção nas respostas. Boa tarde, Cláudia e doutor. Gostaria de saber se pedra na vesícula tem alguma relação com pedra nos rins. Pode ser feito esse procedimento para tirar pedras na vesícula também? Qual é a diferença? Tá. Essa confusão existe com muita frequência. Pedra na vesícula é feita de outra composição, geralmente de colesterol, e não tem nada a ver com pedra no rim, tá? Pedra na vesícula geralmente acomete mulheres acima do peso, depois dos 40 anos, e assim, é uma doença totalmente independente e diferente da pedra nos rins, tá? Pedra nos rins geralmente acomete pessoas de todas as idades, pessoas que não bebem muita água e que têm um histórico na família. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A pedra na vesícula é tratada pelo cirurgião do aparelho digestivo e a pedra no rim pelo urologista. Ótimo. Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde, gostaria de saber se dores nas laterais da barriga pode ser pedra nos rins. Quais os sinais que devo me preocupar? Ótima pergunta. Pedra nos rins geralmente provocam dor, tá? Que pode ser uma dor de desconforto quando a pedra ameaça sair do rim, ou dá aquela dor típica de cólica renal, que é uma dor que não tem posição, é uma dor que quando a pessoa tem, o médico normalmente de longe já sabe que é uma cólica renal, porque é uma dor insuportável, numa escala de dor de 0 a 10, geralmente ela tem a intensidade de 9 ou 10, tá? E não tem posição, uma dor súbita, forte. O que pode chamar atenção para uma pessoa que às vezes não teve cólica renal é o aparecimento de sangue na urina, tá? Então, uma urina vermelha ou às vezes ela aparece como urina escura, cor de chamate, pode ser um sinal de pedra nos rins também. Tem que ficar atento. Agora, infelizmente, eu não tenho mais os nomes. Depois vou pedir para a produção colocar os nomes nas perguntas, que eu gosto de falar com a pessoa. Mas para você que está falando isso, eu não sou médica, mas eu vou te falar como amiga. Se você tem dores, procure o médico para tentar descobrir o que é. Procure um clínico geral. Porque a gente não tem que ficar achando assim, tá, eu tô com uma dor e vou levando. Não. Cuida de você com responsabilidade, com carinho, tá bom? Certo, doutor? Claro, é isso mesmo. Vamos lá, próxima pergunta então. Pimenta prejudica os rins? Ouvi dizer que comer muita pode causar pedras. Olha, isso eu acho que está mais para um mito, tá? Existem vários alimentos, né? Eu vou citar alguns que dão pedra nos rins, né? Por exemplo, agora com a pandemia, muita gente está tentando aumentar a imunidade com vitamina C. Se você ingerir mais de 1 grama de vitamina C por dia, você tem grandes chances de ter pedra nos rins. Uau, e vende aquele lá famoso efervescente de 2 gramas. Então, quem tem histórico de pedra nos rins não deve ingerir mais que 1 grama por dia. Vocês estão ouvindo, né, gente? Presta atenção nisso, que isso é sério. Não deve ingerir mais que 1 grama por dia de vitamina C. Sim, tá? Existem vários medicamentos também, né? Não vou citar aqui, mas existem alguns remédios que provocam pedra nos rins. Por exemplo, aquele coquetel que se usa hoje para tratar pessoas com HIV, AIDS, provocam também pedra nos rins, né? Existe um medicamento muito usado para enxaqueca, o topiramato, e também dá pedra no rim. E muita gente não sabe, se tem histórico na família de pedra no rim, deve evitar. Aliás, esse topiramato, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu não me adaptei. Agora eu não tenho mais enxaqueca, porque eu fiz um tratamento e deu certo. Mas esse aí me deu um apagão, que eu tenho até pânico de lembrar dele. De não saber assim, onde eu tô, entendeu? Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ficar atento, eu falo, cuide de você. Vamos para a próxima pergunta, então. Cadê? Olá, Cláudia e doutor. Sinto sempre dores acima do quadril do lado direito e às vezes abaixo da virilha. Isso pode ser problema renal? Tem que ser investigado. Pode ser na região da virilha. Normalmente, quando você tem dor e tem histórico de pedra no rim, pode ser uma pedra que desceu, tá? E muitas vezes a gente tem uma pedra chamada semi-obstrutiva. É uma pedra que não consegue entupir o canal do ureter por completo. Tem uma coisa boa, que a dor não costuma ser muito forte, tá? Porque não existe uma obstrução total da via urinária. O lado ruim disso é que, por não ter uma obstrução total, a pedra não desce e costuma ter um quadro mais arrastado. A pessoa pode ter dor por até meses. Eu já tive pacientes que falavam, olha, eu tenho uma dor estranha há 2, 3 meses. A gente faz os exames e descobre que é uma pedra. Mas tem que pensar também em problemas do lado direito, de intestino, se for mulher, problemas ginecológicos, né? Então, tem uma série de coisas que um especialista pode investigar e dizer o que é. Com certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Gostaria de saber se alimentos com sementes causam pedras nos rins, tomate, por exemplo. Isso é mais para mito, tá? A gente sabe que alimentos com sementes devem ser evitados porque podem provocar apendicite. Pode entupir o nosso apêndice e desencadear uma crise de apendicite aguda, tá? Mas não tem muita relação com pedra nos rins, isso é mais um mito. Próxima pergunta, vamos lá. Olá, gostaria de saber se todas as pedras no rim são de cores escuras, o que faz a alteração dessas cores?
Não. A gente tem vários tipos de pedras e cada tipo de pedra tem uma composição especial. Só para ilustrar para as pessoas, a gente costuma ver pedras de ácido úrico. Elas têm uma cor que lembra a de ouro, dourado. A gente tem as pedras mais comuns, que são de oxalato e fosfato de cálcio, elas costumam ser de cor marrom para castanho. E tem uma pedra mais dura e difícil de tratamento, que ela é quase negra, bem pretinha. Então, assim, existem de todas as cores, às vezes elas são E essas pedras brancas. são sempre minerais? Geralmente são cristais Olha que de minerais, exatamente. Como é que nosso corpo é, né? É. É interessante, eu fico encantada de ver a relação da gente com o restante da criação, né? É verdade. Tá tudo junto. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Boa tarde, as pedras nos rins começam a se desenvolver na infância? Não necessariamente. Quando é na infância, geralmente está associado a alguma má formação urinária. E lembrando aqui as pessoas que quando uma criança pequena do sexo feminino tem uma infecção urinária, do feminino 2 infecções urinárias, deve procurar especialista. E do sexo masculino, com a primeira infecção urinária, deve procurar um especialista. Porque essas malformações do trato urinário, vou falar uma muito comum, a estenose de Jupe, por exemplo, elas podem cursar com pedra nos rins mesmo, e desde a mais tenra idade, tá? Mas o mais comum é que essas pedras surjam mais tardiamente, quando adultos, geralmente adultos jovens. Ah, joia. Eu acho que deu pra gente entender bastante essa questão de pedra nos rins. Eu só não te perguntei uma coisa que eu acho que talvez as pessoas tenham curiosidade também, mas nosso tempo já acabou, então eu vou te pedir para ser bem sucinto. O que é o duplo J que as pessoas ótimo. falam tanto? Duplo J é um catéter que a gente coloca dentro do rim toda vez que faz uma cirurgia dessa, que a gente usa um equipamento desse. Então, quando a pessoa tem uma cólica renal e opera, sempre coloca esse curativo, que é um catéter interno, que você não vê externamente, não fica nada aparente, tá? E é um catéter temporário, então ele fica alguns dias e depois tem que voltar no hospital e tirar no hospital. Às vezes a gente coloca com um fiozinho saindo pela uretra e consegue retirar no consultório. Ai, que aflitivo. Só de pensar nisso, não dá uma aflição? Que a gente não tenha, né? Mas se tiver, procure um bom especialista, sentiu dor, busque um médico. E olha, de novo, ontem a médica que veio, o neurologista, falou dos riscos da turma que está aí sentindo dores, podendo estar com um infarto, um AVC e com medo de ir para o hospital, acaba ficando em casa, agravando a situação e às vezes até morrendo. E agora, outro recado, sem medo, sentiu dor, busque um médico, busque um hospital, porque eles estão com entradas separadas, alguns já não têm mais internação de pacientes com Covid, a gente não pode deixar de se cuidar não, tá? A doença não tira a quarentena. É isso aí. Né? Pedra nos rins não faz quarentena, né? Então, vamos cuidar da saúde, gente. E olha, Dr. Flávio Izuca, ele tá no Instagram, Dr. Flávio Izuca. Tudo junto, não tem Tudo ponto junto. nem nada, E né? lembrando que Izuca é com 2 Is. Ah, é com 2 Is, então é Dr. Flávio Izuca, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber. Obrigado. E eu vou combinar de você voltar pra gente falar sobre a infecção urinária de Vai ser repetição, um prazer. que eu acho que vai ajudar a mulherada em casa também. Tchau. até Tchau, mais. tudo de bom. Ah, que bom. Eu gosto demais quando vem um médico assim, que explica pra gente com carinho, que a gente vê envolvimento com o paciente. Isso é maravilhoso, não é? Que a gente possa ter profissionais de qualidade desta forma, viu?